Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou iniciando aqui mais um vídeo e quero falar um pouquinho de igreja inclusiva. Eu separei aqui, claro, vou ter que ler dois textos, da Bíblia, tá? Não importa muito a versão, pode haver alguma diferença de versão, mas a essência do texto é que é importante para nós aqui. Atos 10, 34, vai dizer assim: e abrindo Pedro a boca, Pedro aí o apóstolo, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Ponto. E depois eu fui pegar o texto de Tiago, outro discípulo de Jesus. E ele, um texto um pouco mais longo, mas vale a pena a gente ler aqui, também fala um pouco nesse sentido. Ele diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento, ou seja, na sua congregação, na sua comunidade, entrar algum homem com um anel de ouro no dedo, aí ele está falando de uma pessoa rica, milionária, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sorte do traje, assim, com traje maltrapilho, e atentardes para o que traz, o traje precioso, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé, e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos, e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. Dois textos. Nem precisa dizer de que Jesus, enquanto esteve conosco aqui, ele deu uma demonstração muito clara, muito inequívoca de fazer inclusão, né? Vocês conhecem, quem conhece um pouco a Bíblia sabe que Jesus acolheu a prostituta, ele curava as pessoas, ele deu alimento por 2 vezes na multiplicação dos pães para uma multidão que o seguia, ele curou cegos, né? Curou endemoniados e, enfim, tudo isso. Então, Jesus deu para nós uma demonstração bem clara de que ele era inclusivo, até mesmo porque a religião da época atacou muito Jesus por causa desse estilo, desse método, dessa maneira, desse jeito de ser que ele tinha, de acolher principalmente os pobres e aqueles que estavam assim separados da sociedade, né? Um pouco deslocados do contexto social da época. Muito bem. Essa semana, aliás, domingo, na Shekinah de Blumenau, uma determinada pessoa nos visitou. E eu fiquei muito encantado ao escutar o áudio dela, em que ela diz que é aquele estilo de comunidade que ela procura, né? Um estilo leve, um estilo que prega reino de Deus, sem muitas regras, né? Bem centrado na Bíblia, sem que ninguém olhe diferente para ninguém que venha tatuado, com piercing ou qualquer outro estilo de roupa que pode chocar um ou outro. E isso exatamente foi o que chamou a atenção dessa pessoa, que aliás é do sexo feminino. Bom, então quando eu ouvi o áudio, que é bastante esclarecedor da parte dela, eu comecei a perceber que ao longo dessa minha caminhada cristã, e até por sinal, esta semana um determinado pastor também me conta uma determinada experiência, ele é do Espírito Santo, que as pessoas buscam uma comunidade em que
haja mais aceitação, mais respeito pelas pessoas, né? Porque há muito preconceito e exclusão em razão de regras religiosas, né? Que nós respeitamos. Eu costumo dizer que tem que ter igreja para todo tipo de pessoas, né? Não sou contra nenhuma igreja que tenha uma regra, ou esta ou aquela, ou que tenha uma determinada postura. Não, pelo contrário, eu acho que Deus tem que fazer igreja para todas as pessoas. Porém, assim como eu respeito eles lá, eu também peço que eles me respeitem a nossa visão que a gente tem cá de uma igreja mais voltada para o reino de Deus, uma comunidade que preza amor e comunhão, que aliás foi tema de uma pregação muito recente, até de um estudo que eu dei aqui no nosso canal. Muito bem, e o que eu tenho percebido? Que essas pessoas muitas vezes chegam machucadas, estão buscando algum apoio, algum conforto espiritual. São pessoas que eu percebo até alguns traços de depressão nelas, né? Algumas, né, até chegaram a pensar em se matar, quer dizer, o suicídio. E às vezes não conseguem encontrar um lugar onde elas se sintam acolhidas, amadas, respeitadas como elas são. E esse é o modelo de igreja ou de comunidade que a Shekinah quer ser. Uma comunidade mais inclusiva, ou seja, que respeita as diferenças, que respeita as pessoas como elas são. Até porque a Bíblia diz que Jesus, ele diz assim, olha, venha como está. Jesus não manda trocar de roupa, nem tirar piercing, nem tirar tatuagem, ou qualquer outra coisa, ou tirar o boné, ou tirar a camisa, ou mudar a vestimenta, ou colocar uma gravata, ou tirar uma gravata, ou colocar um paletó, ou tirar um paletó. Não, Jesus diz, venha como estás. Porque eu, na minha experiência cristã, eu tenho observado que, e isso é uma verdade bíblica, de que quem faz a gradação das pessoas, quem convence as pessoas de mudança, não é pastor, não é igreja, não é regra, nada disso. É o Espírito Santo. E muitas vezes, até sem perceber, e um erro que todos cometem, inclusive eu, a gente às vezes tenta achar que é nós que vamos mudar as pessoas. Não, nós não temos esse poder. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo. Quando ele está falando a palavra homem, está falando do ser humano. Então, essa é uma tarefa exclusiva do Espírito Santo, não é minha. O que me cabe é pregar, ministrar e ensinar a palavra de Deus através da Bíblia, que é a nossa única regra de fé e prática sob o ponto de vista espiritual, né? Para quem realmente é cristão. Então, quem vai fazer o trabalho de convencimento, quem vai fazer as mudanças necessárias nas pessoas é Deus. É através da adoração, através do ouvir. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a gente tem que realmente pregar, seja aqui pela internet, seja nas reuniões, seja através de leituras, nós temos que ministrar a palavra, ensinar. Agora, quem vai fazer a parte de convencimento é o Espírito Santo. Então, muitas pessoas são vistas, né, como pecadores contumazes pela maioria dos sistemas religiosos, né? E mesmo naquela situação, elas querem expressar a fé em Jesus, querem manter um relacionamento com Deus, querem até buscar a salvação, né, dentro de uma igreja, né? E aí é que entra essa visão mais inclusiva. Ou seja, eu não vou julgar ninguém. Julgamento cabe a Deus, não cabe a mim, né? A Bíblia diz que Deus é que julgará. Eu não posso julgar. Eu tenho que pregar, eu tenho que ministrar, eu tenho que ensinar, eu tenho que até aconselhar, caso haja essa abordagem de aconselhamento. Aconselhar não baseado nas minhas experiências humanas, mas baseado na palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus mesmo no aconselhamento. Então, quantas passagens bíblicas nós vamos encontrar, e o próprio Jesus ensina isso de maneira veemente, provando que o amor de Deus é incondicional, ou seja, o amor de Deus está à disposição de todos. Isso não significa que todos serão salvos, mas o amor de Deus está à disposição. A palavra de Deus está à disposição de qualquer pessoa, basta ela crer em Jesus, entender, né, o processo de salvação, entender os pontos necessários para ser salva, e se ela crer, ela será salva.
Então, isso é uma experiência espiritual. E não é religião, nem igreja e nem pastor que vai julgar ninguém no juízo final, não. É Deus. Esse é um atributo exclusivo de Deus. Ele não tem nenhum pastor, nenhum apóstolo, nenhum bispo, nenhum evangelista, nenhum missionário tem esse direito. Esse direito legal é da justiça de Deus, não é nosso. Então, quem sou eu para julgar este ou aquela pessoa? Não cabe a mim. Isso é exclusivo de Deus. E o que a gente precisa é manter a postura cristã, às vezes entendida por alguns, não entendida por outros. A gente sabe que nem Jesus foi unanimidade, nem Jesus foi unânime das pessoas, não, tá? Então não pensa que unidade é unanimidade, não, porque não é, tá? E por isso que você precisa se encaixar numa comunidade cristã que esteja mais próximo dos seus sentimentos, dos seus anseios, né? Enquanto cristão. Porque achar a igreja perfeita você não vai encontrar. Você não vai encontrar pastor perfeito, você não vai encontrar bispo perfeito, missionário, evangelista. Não, porque nós somos seres humanos e somos falíveis, nós somos cheios de pecados. Você é pecador e vai conviver com pecadores. Agora, o importante é você estar no lugar onde estejam buscando viver a verdade da palavra e se aperfeiçoar pelo conhecimento da palavra, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Então, nós temos que amar as pessoas, né? Amar a família e amar principalmente a Deus e respeitar todo o legado da palavra de Deus. Então, o que a Shekinah, por exemplo, quer ser? Não é fácil. Não pensa que é fácil, não, porque não é, não. É difícil. Mas o que a gente quer ser? Qual que é a nossa proposta de valor? Qual que é o nosso desejo enquanto cristão, enquanto comunidade cristã? Ser uma comunidade para quem não consegue conviver com uma igreja normativa, cheia de regras, né? Que recebe e serve a quem abdicou dessa visão de religião, mas que, ao contrário, é apaixonado por Jesus, que é o nosso caso, tá? Nós não amamos mais a religião, a gente ama Jesus Cristo, ama a Deus e ama o Espírito Santo, a Trindade. Isso a gente ama incondicionalmente, tá? Queremos ser uma comunidade que envolva as pessoas sem estar no quadrado da religião ou da religiosidade, sem formalidade. Não quer dizer que os nossos encontros são uma bagunça, não, porque não são, não. Mas nós somos livres em Cristo Jesus. Então, se você quiser adorar a Deus de joelho, em pé, deitado, com boné, sem boné, de bermuda, de batom, sem batom, com maquiagem, sem maquiagem, nós não estamos preocupados muito com isso, não. Até porque esse corpo aqui vai ficar por aí, né? O importante a Bíblia diz, salvar a alma, né? Então, essa que a gente está cuidando lá. Então, cada um lá da Shekinah, e isso é uma verdade absoluta, tem atuado com liberdade, sendo livre em Cristo, mas que entende que a qualidade do relacionamento em comunidade está centrado na autenticidade das pessoas, ou seja, sendo autêntico, verdadeiro uns com os outros, né? Respeitando a individualidade uns dos outros, respeitando que cada um tem uma opinião e as pessoas têm direito de ter opinião, tá? Também sabendo que temos que manter contato, porque é através do contato que a gente vai se aperfeiçoando como cristão e que essa proximidade, essa convivência é exatamente a que vai gerar amor e comunhão, que é um traço que nós não abrimos mão lá na Shekinah. A gente tem orado muito a Deus para que a comunidade Shekinah seja uma comunidade de pessoas que realmente queiram amar e manter a comunhão umas com as outras. Porque é isso que está lá na igreja primitiva de Atos dos Apóstolos. A igreja primitiva era exatamente assim, né? Se você pegar o texto de Atos, ele vai exatamente ensinar isso. E quem vai dar o crescimento? Não precisa de método, não. Eu já fui um defensor de método, hoje eu não defendo método nenhum. Porque quem dá o crescimento, e está na Bíblia, é Deus. Então, as pessoas vão convivendo, vão se ajuntando, vão percebendo valores, a relevância de Deus naquele ambiente, a
a presença do Espírito Santo, né, que passa a ser real. Isso a gente tem tido essas experiências de presença de Deus de maneira real. Por isso que hoje eu entendo que lá atrás Deus deu, até foi minha filha que teve essa visão, a Carol, de Shekinah. Hoje eu entendo por quê. É Shekinah mesmo. Nós temos que buscar a presença de Deus, é adorar a Deus. Eu costumo brincar lá no nosso grupo que a gente já não está mais no nível de louvar, nós estamos no nível de adoração a Deus, uma adoração verdadeira, fiel, do coração, onde as pessoas realmente se conectam com o Eterno numa ambiência ou num ambiente de adoração. É isso que a gente tem procurado ser enquanto igreja, né? E aí, o que Jesus quer de nós? Que a gente seja cristão. Pelo exemplo, para que o nosso exemplo gere desejo em outras pessoas de querer beber da mesma água que Jesus tem e comer do mesmo corpo que Jesus tem, né? Que a Bíblia diz que Jesus, né, tem uma água viva e ele tem a comida viva, né? Quem comer dele e beber dele nunca mais terá fome ou sede. É isso que a gente tem que ser, né? E que, principalmente, com toda a dificuldade, com toda essa situação do mundo muito difícil hoje, né, que a gente consiga, né, com muita humildade e com muita fé em Jesus e pedindo todo dia que Jesus nos ajude, que sejamos pessoas que consigam passar exemplo de cristão para as outras pessoas, né? E não tenhamos uma fé morta, mas uma fé que pratique as obras, que também faça trabalho social, que é o que a gente tem procurado fazer, e que a gente, quando estiver juntos, como é o caso, né, nós venhamos a conviver em paz, em harmonia, em amor e comunhão, né, bebendo da água poderosa, da fonte verdadeira que é Cristo Jesus. É isso que a gente quer ser, uma comunidade cristã inclusiva, onde não haja governo humano, mas haja um governo do Eterno, um governo do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus abençoe e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.